Você assistiu a nova série da Netflix Adolescência e ficou preocupado pensando: ai meu Deus, será que meu filho ou minha filha pode estar virando um psicopata, um narcisista, um monstro e eu nem tô percebendo? Fica até o final que a gente vai dar dicas para você se sentir mais segura na sua criação com o seu filho. Sou a psicóloga Letícia e ela é a psicóloga Stephanie e a gente está aqui para ajudar vocês a não criarem filhos psicopatas ou narcisistas. Primeira dica que a gente quer dar é: respeite os sentimentos dos seus filhos. Não é besteira seu filho ou sua filha se achar a pessoa mais feia da escola e que ninguém nunca vai gostar dele. Os problemas que os nossos filhos têm causam neles os mesmos sentimentos que a gente sente, de raiva, frustração, tristeza. E você não precisa fazer tudo o que eles querem para eles não se frustrarem. Não é sobre isso. É sobre escutar os sentimentos difíceis, aprender a nomear esses sentimentos, ensinar seus filhos a lidar com esses sentimentos, porque eles fazem parte da vida. Agora, se você não souber lidar com os seus sentimentos negativos, como é que você vai ensinar seus filhos a fazer isso? Uma educação assertiva, né? Ouvindo, amparando. Principalmente você precisa aprender a lidar com os seus sentimentos, você precisa aprender a ser uma pessoa mais assertiva, criar vínculos, validar o seu filho, entender que ele é um adolescente, você é o adulto, você quem precisa direcioná-lo, você quem precisa dar suporte e ensiná-lo a administrar melhor os sentimentos dele. E nada é frescura, o que ele sente é real, é intenso, é forte, é potente. E a nossa missão quanto pais é ajudar ele viver em sociedade da forma mais harmônica possível com ele mesmo e com as pessoas. E é importante também lembrar que crianças e adolescentes, eles não fazem aquilo que você fala para eles fazerem. Eles fazem aquilo que você faz. Então não adianta você ter um discurso lindo e falar um monte de coisa se na hora de dar o exemplo você é falho, ou se essa criança vê esse pai fazendo tudo o contrário daquilo que você está ensinando para ele. E outro ponto importante é que a gente tem que participar. O pai não é só pagar as contas, não é só levar e buscar o filho na escola, é dialogar, é dar afeto, é estar presente, é dar abraço, é dar cheiro, falar: eu tô aqui, meu filho. Ser amigo para esse adolescente, esse adolescente saber que ele pode contar e que ele pode ser ele, 100% ele, sem ser julgado, sem ser condenado. E saber, aprender a colocar limites em si mesmo, porque primeiro você tem que saber colocar limites em você para você conseguir ensinar o seu filho a ter limites. Muitos pais falam: ai, meus filhos não têm limite, não tem limite. Mas você tem limite? Ou você come demais, gasta demais, bebe demais, e você quer que seu filho aprenda limite? Como? Primeiro você tem que aprender para depois você ensinar. Pare de cobrar do seu filho coisas que nem você não sabe fazer. E tomar cuidado com esses excessos, né? Não ser muito punitivo, mas também não ter regras. É importante ter esse equilíbrio. O seu filho precisa entender a importância de ter regras, de respeitar os limites, mas também ser flexível, dialogar com ele, onde dói, por quê, por que a gente precisa fazer isso, por que a gente precisa respeitar as outras pessoas, né? E ter esse direcionamento, mas a gente precisa ser exemplo. Sim, e a empatia é ensinada, tá, gente? Ninguém nasce sabendo ter empatia. A gente tem que ensinar isso para as crianças, para os adolescentes. E empatia não é se colocar no lugar do outro. Ai, se fosse comigo, como que eu ia me sentir? Não, empatia é enxergar o outro como um ser humano e valorizar os sentimentos do outro. Então, se o outro tá falando que ele se sentiu de determinada maneira, ensine os seus filhos a respeitar os sentimentos do outro, a ter empatia por aquilo que as outras pessoas sentem e não julgar. Ai, se fosse eu faria assim. Se fosse eu me sentiria assado. Empatia significa que não é sobre você, é sobre o outro. E essas explosões do adolescente, essas iras que ele tem dentro deles, entenda, compreenda de onde vem, por quê, por que ele está se sentindo desse jeito, por que ele está se comportando desse jeito, como é que eu posso contribuir, e conversa com ele, olho no olho, como é que eu posso te ajudar a ser uma pessoa melhor, como é que a gente pode melhorar o nosso vínculo, a nossa comunicação. Podemos fazer terapias juntos, né? Quem que eu posso buscar para que me seja apoio nesse processo de criação, de educação e de vínculo? Sim, lembre-se que você está lidando com uma pessoinha que ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido. O cérebro humano ele só vai ficar pronto lá nos 25 anos. Então você, o adulto, o seu cérebro já está pronto. É você que tem que ser a pessoa madura e responsável da situação, e não os seus filhos. Não inverta os papéis, não queira que seus filhos cuidem de você, que ele resolva o seu problema,
problema, ou que seus filhos ocupem o lugar de um marido ausente que não vale nem um saco de batata e não faz nada. Não, a responsabilidade maior é dos adultos, porque vocês já têm o cérebro maduro. Carinho, afeto, amor, diálogo, compreensão, sejam amigos, né? Carinho não estraga filho. O que estraga filho é você querer substituir a sua presença com coisas, com dinheiro, com presentes, com coisas financeiras. É isso que estraga seus filhos. E ao invés de punir, deixa os seus filhos sofrer a consequência daquilo que eles vivem. Então, por exemplo, derramou um negócio, a punição não é, ai, você não vai mais jogar videogame porque você quebrou isso. Não, a punição é limpar, é consertar, é a consequência natural. Ao invés de punir o seu filho, deixa o seu filho sofrer as consequências das ações dele, porque assim naturalmente ele vai aprendendo. Aconteceu comigo esses dias, a minha filha foi tirar o celular dela, que ela tava mexendo, né, tem agora essa regra, e ela ficou 2 dias sem o celular ficou na escola. Então ela não foi punida, não briguei com ela, não xinguei, não ofendi, entende? Deixei o celular dela, depois 2 dias ela buscou. Ela ficou sem celular 2 dias, gente. Não precisa ter essa educação violenta, não precisa. A gente só dialogar, é só eles entenderem que toda ação tem uma reação. É importante que eles aprendam isso desde cedo. Sim, porque essa é a principal característica de pessoas narcisistas abusivas. Elas acham que elas não têm culpa de nada, que a culpa é sempre do outro, que elas não têm que sofrer consequência nenhuma das ações que elas fazem. E principalmente ensiná-los a serem humildes, pedirem desculpa, reconhecerem os próprios erros e as próprias limitações, pedirem ajuda quando precisam. E isso começa de você. Você já pediu desculpa para os seus filhos por alguma coisa? Ou você acha que porque você é pai, tudo que você faz é justificável e compreensível? Então, a mudança começa em nós, tá? Assim a gente consegue ser suporte para eles. É isso. Se precisar de ajuda, conta com a gente que a gente está aqui para te apoiar nesse processo. Beijão. Tchau, tchau!